Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Sou o professor Marcos Paulo, estou de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você esteja bem, quero mandar um abraço especial para você, para sua família, né? Você que se dispõe todas as semanas, todos os dias a assistir às aulas na TV. Você é peça fundamental nesse processo de educação. Então, espero que você esteja bem, que a sua mente esteja bem, que a sua saúde esteja bem. Espero que você esteja já aí no seu lugar, tá organizado com o seu material, com o seu caderno, com sua caneta, com o seu lápis, com todos os materiais aí que são imprescindíveis para anotações, para registros, para dúvidas, certo? Não se esqueça de que se você tiver alguma dúvida, pode anotar no seu caderno, coloca aí no cantinho da folha, para que você leve ao seu professor depois nas plataformas de aprendizagem, viu? Aqui é todo mundo unido, tá? O tio da TV, com o tio da plataforma, com a sua família, então todos nós estamos aí juntos para que você aprenda e aprenda bem, tá bom? Então, um abraço especial para todos os alunos da Rede Pública Municipal de Teresina, em especial a você que nos assiste, alunos do 9º ano do ensino fundamental, certo? Então, temos uma aula hoje, tá? Passaremos aí nossos próximos 30 minutos juntos aprendendo. E qual é o tema da nossa aula de hoje, professor? Para de conversar, que eu quero mesmo é aula, eu quero mesmo é começar a aula, que eu gosto de aprender. Beleza, gostei da animação, então vamos lá, vamos ver o tema da aula de hoje. E o tema da aula de hoje, pessoal, super simples, tranquilão, não traz muitas dificuldades, a gente precisa só ter um pouquinho de atenção quando for falar sobre ele, quando for aprender sobre ele. É o sentido da repetição. Vocês sabiam que, às vezes, o texto repete as palavras, as expressões de propósito, né? Propositalmente, e isso vai ter um sentido para o texto, isso implica um sentido no texto. Nós vamos ver aqui, nesta aula de hoje, que sentidos essas repetições podem evocar dentro de um texto, certinho? O descritor que nós vamos ver, por exemplo, é o descritor 19.5, né? O descritor 19, nível número 5, que diz o seguinte: inferir sentido da repetição de palavras em chardes, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romances. Então, nós vamos ver alguns desses gêneros aí, focando, né, a repetição das palavras, focando aí por que essas palavras se repetem nos textos. Professor, mas eu pensava que era erro de português repetir palavra. Pois é, vou até abrir um parêntese aqui de pronto, né, de cara. Algumas vezes as repetições dentro dos textos não são positivas, elas são negativas, tá? E outras vezes elas são propositais. Outras vezes a repetição é proposital e tem ali um sentido, né? Tem um porquê dentro do texto. Nesta aula, eu quero pedir que você tenha atenção nisso, porque nem toda repetição é proposital. Às vezes é uma falta de textualização, uma falta de sinônimos, né? de substituições, de uso de pronomes, de conjunções, enfim, tá? Mas outras vezes, e são essas que nós vamos focar na nossa aula de hoje, elas são sim propositais e têm um sentido, certo? Fecha o parêntese e vamos ver o que são essas repetições. Veja, repetição de palavras e expressões. As palavras não se repetem à toa, elas têm um motivo que deve ser inferido pelo leitor. Pessoal, de fato, nós temos que inferir esse sentido. Não vem escrito, não vem na bula, digamos assim, né? Não está escrito no texto o porquê que ele repetiu. Nós, enquanto leitores fluentes, temos que observar o texto e entender o porquê que elas estão ali 2, 3, 4 vezes se repetindo, às vezes bem pertinho uma da outra, tá? Então, é uma habilidade que nós temos que desenvolver. E olha que coisa legal,
tio Marcos está aqui o incentivando a desenvolver esta habilidade no dia de hoje, certo? Então, deve ser inferido pelo leitor. As palavras e expressões, quando repetidas, exigem a nossa atenção, uma vez que pode ser uma estratégia discursiva usada pelo autor. Às vezes é uma estratégia mesmo, às vezes essa repetição faz parte do script, né? Faz parte do show, faz parte de toda a produção textual, certo? As repetições, às vezes, são usadas para dar ênfase. Então, algumas repetições, quando estão lá no texto, é para dar uma ênfase, é para evidenciar bem aquela palavra, para evidenciar bem aquele sentido, para evidenciar bem aquele significado dentro do texto. Talvez uma palavra seja muito importante dentro daquele texto, né? O significado daquela palavra seja muito importante e por isso ele vai repetir a palavra algumas vezes para que fixe bem na nossa mente, certo? Então, às vezes é a ideia de ênfase. Às vezes é para gerar uma continuidade. Isso é muito comum quando o texto finaliza com a mesma palavra 3 vezes, né? Aí ele quer dar uma ideia de continuidade, que aquela palavra ali, o significado dela continua dentro do texto, né? Ela pode evocar sentidos de continuidade. Poxa, por que o texto terminou com essa palavra 3 vezes, sendo repetida 3 vezes, né? Às vezes ele fez isso para que o leitor continue a pensar sobre o significado daquelas palavras. Por isso é uma continuidade. Às vezes, a repetição da palavra é utilizada para uma intensidade. Olha que coisa, né? Às vezes, quando ele repete 2 vezes, está dando ideia de intensidade, de muito, ali foi muito intensa aquela ação, ou foi muito intenso aquele sentimento, enfim, dentre outras utilidades. Professor, existem outras e quantas utilidades são? São bastantes, depende de cada texto, depende de cada estrutura, né, de como o texto está organizado, certinho? Hoje vamos falar um pouco sobre essas repetições em alguns gêneros textuais. Vamos lá. Exemplificando. Olha aqui, uma tirinha, né, do H, e diz assim: Elga, estou voltando da China. E posso dizer que tive muita sorte. Veja quantos biscoitos da sorte. Aí ela disse assim: que azar, eu esperava porcelana chinesa. Lógico, né? Porcelana chinesa seria aí mais elegante, né? Seria mais supimpa, como diz vovó, para ela. Bem, mas em determinado momento aí, o personagem utiliza a repetição do muita. Dá para perceber na primeira imagenzinha, no segundo balão, quando ele diz assim: e posso dizer que tive muita sorte. Por que ele utilizou a palavra muita 3 vezes? Foi sem querer? Será que o autor não viu que essa palavra estava repetida? Será que o autor esqueceu de apagar essa palavra? Não, certamente que não. Essa palavra está colocada 3 vezes, nesse caso aqui, para produzir o efeito de intensidade. Chega aqui para mim, olha aqui para o tio Marcos, ó. Não foi muita sorte, foi muita sorte. Dá para entender na entonação a diferença? Não foi pouca sorte, não foi só ali um tantinho de sorte. Para ele, essa sorte foi até maior do que ele poderia imaginar, foi muita, mas muita mesmo, certo? Então, quando ele repete aqui muita, dá a ideia de uma intensidade, né? Dá a ideia de que realmente essa sorte superou as expectativas dele, foi muita sorte, certo? Então, essa repetição, ela é proposital e ela é utilizada, nesse caso, para emitir uma intensidade, né? Foi realmente de quantidade, né? Foi bastante, certinho? Dá para entender, pessoal? Vocês estão compreendendo a lógica dessa habilidade, a lógica desse descritor?
É mesmo só isso, você observar o porquê que as palavras estão sendo repetidas dentro desse texto. Nesse caso aqui, é para transmitir uma intensidade, certinho? Vamos ler agora um texto verbal, né, que se utiliza apenas da palavra, para ver como que isso funciona dentro dessa outra modalidade de texto. Vamos lá. É um texto chamado Você Não Pode Acreditar, da Santana, né, que foi publicado no estado de Minas em 5 de maio de 2013. E esse texto diz assim, veja, você não pode acreditar. Você não pode acreditar. Mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você não pode acreditar. Mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você não pode acreditar. Mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você não pode acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você não pode acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela. Depois passava a namorar no portão. Depois tinha ingresso para a sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Houve um tempo. Olha que texto surpreendente, né? Que texto legal. Falando de várias curiosidades que talvez você aí que tem... Nós, né, que temos 14, 15 anos, né, coisa que nós não imaginamos de como era antigamente, né? Os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite lá fora. A pessoa abria e pegava, os menininhos iam pegar o leite. Hoje, talvez, se o leiteiro deixar uma garrafa de leite na calçada, talvez o dono não tenha acesso a esse leite, né? Houve um tempo que os padeiros deixavam o pão do lado de fora. Então, veja que tudo isso aqui é coisa que hoje, de fato, é difícil de acreditar, né? Porque são coisas que nós não temos costumes de fazer hoje, porque a sociedade mudou um pouquinho apenas, né? Um tempo que as pessoas podiam andar, né, tranquilamente, sem medo do que ia acontecer. Hoje, talvez, nós já temos um pouquinho mais de medo, né, de andar sozinho à noite, displicentemente. Então, a gente percebe que nesse texto há uma repetição, não percebemos? Qual é a repetição que há dentro desse texto? Diz aí para o tio Marcos. Repete-se a expressão, você não pode acreditar, houve um tempo. É essa a expressão que se repete. Professor, mas a repetição não apenas de palavras? Não. A repetição é de palavras e também de expressões. Palavras e expressões, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos você não pode acreditar, principalmente, né? Que seria uma expressão mesmo, certo? Bem, agora eu quero levar você a compreender um pouco, né, por que ele utilizou essa repetição. Por que ele utilizou a expressão você não pode acreditar? Vamos ver o que é que ele sugere. Para você, vamos pensar aqui em 20 segundos. Para você, o que sugere a repetição de você não pode acreditar? Por que é que você acha que ele utilizou isso em cada parágrafo, em cada trecho? Por que ele utilizou essa expressão? O que é que você acha? Qual a intenção dele? Vou te dar aí 20 segundos para você pensar um pouquinho. Começando a partir de agora, 20 segundos.
Beleza? E aí? A que vocês chegaram? A que conclusão vocês chegaram? Existe aqui uma sugestão para nós pensarmos, tá? Eu vou colocar agora algumas alternativas. Veja se o que você pensou está em algumas dessas alternativas aqui que eu coloquei. A repetição do trecho, você não pode acreditar, mas houve um tempo, sugere. Letra A, uma crítica ao leitor, você colocou uma crítica ao leitor. B, uma falta de esperança na juventude, você colocou isso. C, o anúncio de uma informação surpreendente, você colocou isso no seu caderno. Você pensou sobre isso. E letra D, uma comparação crítica e negativa entre duas sociedades. O que é que a expressão você pode não acreditar, mas houve um tempo, sugere? Letra A, B, C ou D? O que é que você marcaria? O que é que você vai marcar para mim? Diz aí, A, B, C ou D? Pessoal, quando nós olhamos o texto, nós percebemos que, veja só, todas as informações que ele dá são informações que é difícil nós acreditarmos, ou é difícil nós pensarmos numa sociedade em que essas coisas aconteciam, né? É muito difícil nós imaginarmos assim, poxa, no Brasil, na minha cidade, houve um tempo em que existia toda essa paz aqui, tá? É difícil a gente pensar nisso, né? Infelizmente. Bem, se é um pouco complicado, se é difícil a gente pensar isso, vamos entender o porquê que ele disse você não pode acreditar, você pode não acreditar. Ele diz você pode não acreditar justamente porque as coisas que ele fala, as informações que ele nos dá, são informações assim impactantes, digamos assim, tá? E se são informações impactantes, são informações surpreendente. Então, na verdade, quando ele diz, olha, vou te contar, imagina aí um colega te contando uma notícia, né? Um amigo teu te contando uma notícia bombástica, né? Te contando a última do momento. Aí ele fala assim, rapaz, vou te contar uma coisa, mas tu não vai acreditar. Ele fala isso porque o que ele vai falar é realmente algo surpreendente, tá? É algo surpreendente. Então, quando ele diz, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que essas coisas aconteciam. Então, quando ele fala isso, é porque ele vai anunciar uma informação surpreendente. E a repetição dessa expressão ratifica, confirma, comprova que são informações de fato surpreendentes. Beleza? Ele não está fazendo nenhuma crítica ao leitor, pessoal. Não é isso que ele está fazendo. Ele não está criticando nós que somos o leitor do texto. Não é uma falta de esperança na juventude. Ele não deixa isso claro, né? Ele não diz que acredita ou não na juventude, certo? E também ele faz até uma comparação entre essas duas sociedades, né? Mas ele não está falando explicitamente ou de formas claras que é uma crítica negativa a essa sociedade, a essas duas sociedades, né, ou essa comparação. Então, não é nesse sentido crítico e negativo, são informações que ele vai te dar. Então, ou entre essa e a letra C, você ia colocar a letra C, que é um anúncio mesmo de uma informação que surpreende o leitor, surpreende aquele que está lendo. Certinho, pessoal? Deu para entender? Está dando para compreender como que a repetição das palavras e expressões são importantes para a nossa compreensão, para a nossa interpretação textual? Então, vamos continuar com mais alguns exemplos. Aqui o gabarito, letra C. Olha, outra de H. Ele diz assim, espelho, espelho meu. Quem é mais bela? De ter... Aí, é você. Que bom! Aí o espelho, olha o que é que o espelho diz. Às vezes é preciso mentir para viver, né? Então, veja que quando ele fala no primeiro, espelho, espelho meu, expressão muito conhecida, né? Espelho, espelho meu. Veja que é uma ênfase, né? Em quem que ele está falando. Ele não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com o espelho. Espelho, espelho meu.
tá bom? Então, é um direcionamento aí com o interlocutor, não é nem ele, né? É a Elga aí, com quem ela está falando, né? Então, quando ele fala espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que... Aí o espelho diz, não, não existe, né? É preciso mentir. Você acha que é preciso mentir para fazer alguém feliz? Questão polêmica, hein? Não vamos nem entrar nessa discussão agora. Então, veja que aí, esse espelho, espelho, espelho meu, há essa repetição. E não é um erro, é que tem essa intenção de direcionamento, da ênfase para quem ou com quem ele está falando, certinho? E aí, vamos ler A Casa Sonolenta. Eu lembro que eu li esse texto, eu tinha 7 para 8 anos, né? Eu ganhei na escola um livro chamado A Casa Sonolenta. Olha que coisa, estou lendo agora com vocês esse texto, que diz, e tem algumas repetições nele. Vamos ver. Era uma casa em uma cidade distante, uma casa sonolenta, onde todas as pessoas dormiam. Nesta casa tinha uma cama muito aconchegante, numa casa sonolenta, onde todas as pessoas dormiam. Nessa cama tinha uma vovó, uma vozinha roncando, numa cama muito aconchegante, numa casa sonolenta, onde todas as pessoas dormiam. Então, uma cama numa casa, e em cima da cama tinha lá uma vovó. Bem em cima dessa vovó tinha um netinho que dormia sonhando, em cima de uma vozinha roncando, numa cama muito aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Logo em cima do netinho tinha um lindo cachorrinho, um cachorrinho babando e cochilando, em cima de um netinho sonhando, em cima de uma vozinha roncando, numa cama muito aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse cachorrinho tinha um preguiçoso gatinho, um gatinho ressonando, em cima de um lindo cachorrinho, babando e cochilando, em cima de um netinho sonhando, em cima de uma vozinha roncando, numa cama muito aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Professor, que texto chato, não gostei não. É porque é um texto mais infantil, tá? Aqui nós vamos analisar apenas a repetição das palavras, certinho? Então, perceba aí que existia uma cama, em cima da cama uma avó, em cima da avó um netinho, em cima do netinho um cachorro, em cima do cachorro um gato, e aí o texto vai falando sobre mais coisas nesse conto de acumulação. Nesse tipo de texto aqui, nós chamamos, é um conto, tá? Nós chamamos conto de acumulação. Por quê? O próprio nome já diz. Acumula-se as personagens em um mesmo espaço e tempo. As coisas vão acontecendo linearmente com todas as personagens. Está acumulando aqui, por isso o nome, conto de acumulação. Está acumulando aqui, ó, a avó, o netinho, o cachorro, o gato, depois tem uma pulga, então são vários elementos, várias coisas, dentro em cima dessa cama, certo? Nesse texto aqui, pessoal, algumas palavras e expressões se repetem. Vamos capturar algumas dessas palavras e expressões. Vamos lá. Nesse primeiro slide aqui, que palavras e expressões se acumulam? Vamos dar uma olhada. Vai lendo e vai grifando aí no seu caderno, anotando em seu caderno o que é que está se repetindo, né? Era uma casa, uma cidade distante, uma casa sonolenta. Perceba que essa expressão aqui, casa sonolenta, ela vai se repetir algumas vezes. Da mesma forma que cama aconchegante vai se repetir também algumas vezes, tá? Eu já grifei aqui para vocês, vamos ver, olha. Olha aqui, a quantidade de palavras e expressões que se repetem dentro do texto, tá? Está se repetindo, ó. A ideia de casa sonolenta, cama aconchegante, às vezes aparece só cama, às vezes aparece só casa, mas aí eles estão se repetindo. Professor, eu quero entender o porquê que essas palavras e expressões estão se repetindo dentro do texto. Pois vamos ver comigo essas questões aqui. Veja, por que essas palavras se repetem? Qual a intenção do autor ao escrever essas palavras repetidas? Que efeito de sentido essa repetição gera no texto? Talvez seja a sua dúvida neste momento,
né? Por que elas se repetem? Eu criei um item, esses itens, para que a gente possa discutir sobre, tá, essa repetição. Eu falei para vocês, no mínimo, aqui três coisas, né? 3 ações ou 3 propósitos para os quais as repetições de palavras servem. A ênfase, uma intensidade, uma continuidade, né? Então, quando ele repete aí essas casa sonolenta, cama, é para enfatizar bem o lugar, né, onde essas coisas acontecem, para dar uma linearidade no texto, um prosseguimento no texto. Como é um texto infantil, um texto mais lúdico, então tem toda essa toda essa estrutura, né, todo esse desenvolvimento no texto. Olha o que eu anotei aqui para você. Na verdade, não é que o autor do texto não saiba escrever. Não é isso. Logicamente, ele sabe, mas conscientemente ele quer dar ênfase no espaço onde acontecem as ações. Conscientemente ele quer dar essa ênfase. Conscientemente ele quer sugerir essa acumulação do espaço. Ele quer sugerir que fixe bem essa noção de cama, de casa, de cama aconchegante e quer dar bastante ênfase nessa acumulação das personagens dentro desse espaço. Então, por isso que ele fala, né? Uma cama numa casa, numa cama numa casa. E ele vai repetindo as personagens, né? Vai repetindo todas essas personagens. O texto é infantil, logo é necessária essa ludicidade. Beleza? Então, casa sonolenta, casa aconchegante, perdão. Dá a ideia de ênfase no texto. Belezinha, pessoal? Espero que sim, espero que vocês tenham aprendido. Na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a repetição de palavras. Hoje foi uma aula mais teórica, uma aula mais sussa. Na próxima vez que nós estivermos aí levando em consideração esse descritor, nós vamos, como diz o povo, cair para cima, né? Para a gente fazer muitas questões em relação a esse descritor. Espero que tenha contribuído com a sua formação. Até mais. Muito obrigado a todos vocês.